Olá, Tchanã, eu sou Marília Ruiz e acabou o jejum. Eu estou aqui nessa segunda-feira, pós-título do São Paulo, acabou o jejum, não sei se de 9, de 13, de 2012 é meio título, né, Júlio? Obrigado por me receber desse lado, parabéns. Como é que é ser campeão? Você se lembrava? Olha, fazia tempo, né, Marília? O último título foi aquele de 2012 na Sul-Americana, que o jogo teve meio tempo, né? Mas foi um título importante o de ontem, Marília. Eu fiquei muito feliz. Acho que nós estamos, todos nós, devolvendo a dignidade ao torcedor de São Paulo, que precisava de um campeonato paulista que foi, chegamos quase à perfeição. Perdemos um jogo em Novo Horizonte com muitos erros de arbitragem, mas aí, o São Paulo ganha o título. E principalmente, Marília, você que me conhece há muito tempo, eu fico feliz pelas crianças, pelos filhos e netos de torcedores que nunca viram o São Paulo ser campeão e não gritavam essa exclamação forte desse campeonato. Então, é um momento muito especial. Isso que você falou, né? Você repetiu algumas vezes no seu próprio, nas suas próprias redes sociais, em algumas entrevistas pós-jogo, de devolver a dignidade, de humildade, mão na taça. Aí eu vou emendar uma outra pergunta. Qual é a representatividade desse título? Porque agora tem sommelier de alegria dos outros, né? O Paulista não vale, não sei o que vale, tem sommelier de conquista alheia. Mas eu queria que, como gestor, como presidente de clube, o que significa? Significa isso? Significa um alívio, um suspiro, oxigênio para o resto da temporada ou para as próximas temporadas? Era uma pedrinha no sapato do São Paulo, essa fila? Eu acho que sim, Marília. Eu acho que essa conquista faz o São Paulo relaxar de uma pressão natural, de uma fila de tantos anos, sem uma conquista. Eu acho que teve vários efeitos, como você colocou, vários valores. Eu sei que tem pessoas que menosprezam um campeonato, outro. Nós não. Nós queremos ganhar todos aqueles que a gente disputar com a nossa camisa. Eu brinco que até jogo de botão, com o São Paulo disputando, nós temos que tentar ganhar. Ganhar ou perder é do jogo, mas temos que jogar com dignidade. E o que a gente fala em dignidade, com humildade e pés no chão é isso, é o São Paulo honrar a camisa, honrar o seu passado e devolver ao torcedor a dignidade de jogar buscando a vitória, com garra, com gana, e esse time tem demonstrado isso. E o título veio premiar. Então, eu como gestor, há menos de 5 meses, há menos de 150 dias, eu fico feliz por quê? Porque isso traz musculatura, eleva a transparência que nós estamos exercendo, traz credibilidade que nós estamos conseguindo e, principalmente, o São Paulo, com o equilíbrio financeiro de gestão, de marketing, começa a dar passos muito fortes na área competitiva que é dentro do campo. Para jogar bem dentro do campo, nós precisamos dar condições fora do campo. E é isso que nós estamos fazendo, Marília. Você mensurou aí o seu curto mandato até aqui, né? Menos de 150 dias. Eu assumi em janeiro e nós estamos no finalzinho de maio. Eu queria que você elencasse nesse período o seu principal acerto e o seu principal erro, que já deu tempo de corrigir, ou ainda não. Olha, eu acho que o acerto foi, sem dúvida nenhuma, colocar pessoas certas nos lugares certos, né? Então, nós trouxemos o Muricy Ramalho, que independe de qualquer apresentação, o Rui Costa como diretor de negócio, o Marco Biasotto na base, e também na área profissional da gestão administrativa, na área de comunicação, marketing, finanças, no jurídico. São Paulo, essa é uma das qualidades do gestor, é de saber nomear, escolher as pessoas com a mesma sinergia, simbologia, a mesma linha de raciocínio. Planejamento, normas de compliance, governança, estabelecer uma transparência. Eu prefiro exagerar na divulgação, mas do que esconder ou do que não mostrar o que está sendo feito. Eu acho que erros acontecem, talvez o erro maior nós não tínhamos outro caminho. No começo do Campeonato Brasileiro, nós estávamos com um time disputando as primeiras posições. Então, muitos torcedores diziam, mexe antes na comissão técnica, mas eu tinha que dar o exemplo. Eu estava chegando, estava lá o Raí, o Fernando Diniz, com chance matemática de ganhar. Nós não podíamos agir como qualquer dirigente, infelizmente, uma maioria ainda age, que é sacrificar apenas por um resultado. Nós esperamos, e quando sentimos que o São Paulo não tinha poder de reação, nós fizemos a substituição. A demora para escolher um técnico, algumas pessoas também podem colocar como erro, eu acho que é com um acerto, porque chegamos ao nome do Hernan Crespo depois de entrevistar 10 candidatos e um trabalho muito criterioso. Só com o Hernan e com a equipe dele, nós fizemos 4 entrevistas. E não era só entrevista, Marília, foi um diagnóstico cruzado com a imprensa local, com jogadores que trabalharam com o treinador,
profissionais do meio que conhecem o perfil do técnico. Isso tudo ajudou a nós decidirmos pelo Hernan Crespo, que não tenho dúvida que foi um grande acerto. Vou pegar um pedacinho da sua resposta para você ser transparente. Não, você é um dos poucos, se não o único presidente de Série A que recebe salário para isso. É um presidente profissional, uma mudança muito interessante do Estatuto do São Paulo, que fez aniversário agora em abril, essa mudança, e você é, de fato, um presidente remunerado. Então, eu queria saber, como é que você se coloca nessa situação? Você se sente mais obrigado a prestar contas, né? Não só o balanço anual do clube para os conselheiros, mas também para os torcedores? Como é essa relação, que é uma relação tão nova aqui no Brasil, quando a gente ainda discute profissionalização do futebol? Você é um gestor remunerado. E qual é o escopo da sua atividade como presidente? Né? Você recebe salário para fazer o quê? Para dar pitaco no futebol ou a sua rotina é outra? Porque a gente tem hoje gestões muito personalistas, né? O presidente do clube é o cara que escolhe o cloro da piscina e também é o cara que escolhe o novo técnico do clube. Então, eu queria que você explicasse para o torcedor de São Paulo qual é essa diferença estabelecida no Olha, Marília, a pergunta é espetacular. Primeiro, eu recebo, sim, um salário, sou remunerado, embora bem aquém do que eu ganhava na minha profissão, e saí da minha profissão por opção própria. A empresa que eu trabalhava gostaria que eu continuasse, mas é impossível conciliar as duas coisas. Você é testemunha que, como não remunerado, nós fizemos um trabalho no marketing que me capacitou a ganhar várias eleições aqui como mais votado e voltar hoje como presidente, ou seja, eu já como voluntário também trabalhei. Agora, eu me vejo como um gestor, embora sem dizer se o salário é pouco ou muito, perto do que eu ganhava é muito pouco, mas eu me sinto um executivo. Eu me sinto um executivo que delego, que tem um planejamento, que tem um plano de metas, mas não deixo de estar presente, sem ser o personalista, mas não deixo de estar presente no futebol, no dia a dia do futebol, na área de marketing financeira, comunicação, que é uma área que eu atuo, mas é claro que sempre compartilhando as decisões, né? Eu sou uma pessoa que ouço, eu sou uma pessoa que peço opinião, que também tenho os meus erros, mas eu acredito que o trabalho que eu me vejo na cadeira é olhar de forma macro um planejamento, um programa. E aí eu tenho que participar da área de marketing, na área financeira, na área de gestão, na área jurídica e na área até social. É uma participação. Agora, não tenha dúvida que o core business principal é o futebol, que é a essência, né? E isso faz com que eu esteja na Barra Funda muito, muito. Mas eu estou trabalhando 15 horas por dia, então dá tempo. E confesso que não é um jargão político de sacrifício, não, eu faço o que eu gosto, porque eu estou unindo a minha experiência na iniciativa privada com a minha paixão, que é o São Paulo, que eu já fiz aqui dentro. Eu conheço os corredores do Morumbi, eu conheço as alamedas do Morumbi, eu conheço tudo o que existe dentro da questão política, administrativa, da história do clube. E vou dizer, Marília, para ser um bom gestor no futebol, em qualquer clube, tem que ter uma atitude de resistência, porque o meio ele tem dificuldades. Nós viemos de uma pandemia que foi agravada, proibição do Ministério Público, jogos a cada 48 horas, às vezes nem 48 horas. Você tem que manter um time com uma folha de pagamento alta, sem bilheteria, sem o marketing ativo, porque você não tem camarote, não tem ativação. Então, fazer uma gestão profissional é um ato de resistência. E graças a Deus, nós estamos fazendo, eu gosto de falar sempre nós, porque é um trabalho em conjunto. E às vezes, outro dia, eu estou aqui, hoje eu tenho reunião do Conselho de Administração, estou falando com você antes, e estou com essa camisa, uma calça de agasalho. As pessoas que estão aqui no Morumbi, acostumadas com o São Paulo um pouco mais aristocrático, mas hoje tem reunião do Conselho Administrativo, você está assim? Eu falo assim, claro, é a minha melhor roupa, é a que eu prefiro. Claro que tem momentos que eu tenho que usar um blazer, que nem outro, mas eu acho que essa demonstração de que aqui tem mais um torcedor, eu sou mais um, e isso é importante. Agora, é claro, com a minha responsabilidade, não com a emoção, e sim com a razão, mas também com o sentimento da torcida. Portanto, Marília, respondendo, eu me vejo como um executivo, mas um executivo extremamente apaixonado, trabalho 15 horas por dia, não tem fim de semana, eu viajo com a equipe, mesmo com os protocolos, já fiz 85 testes de Covid, 85, que eu fazia na campanha, até para preservar os demais e a mim, e também agora no protocolo do começo de janeiro da minha gestão. Portanto, é um ato de resistência mesmo. Mas a gente fica muito feliz quando, sinceramente, sem nenhuma demagogia, quando eu vejo crianças que nunca gritaram é campeão, começarem a gritar é campeão com a camisa do São Paulo. É isso que nos move. Esse título aí, eu estou dando a minha assinatura na pergunta, eu acho que eu não sou sommelier de alegria alheia, todo mundo sabe, sou absolutamente resultadista, gosto também de ganhar para o ímpar, acho que
É uma grande bobagem, principalmente no estadual paulista, você minimizar a importância quando você joga no mínimo, se você não se classificar três clássicos. No caso de São Paulo, você tem 5 times na Série A. Então, é de uma total ignorância você não dá valor para a força que você consegue medir, além, obviamente, da rivalidade local. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O campeonato ficou parado. Vocês, como dirigentes, é óbvio que hoje, com a taça do lado e a medalha, é mais difícil de responder, mas acabou o contrato de televisão. Vocês se arrependem de ter forçado um campeonato nesses moldes? Porque, de fato, jogar com menos de 48 horas não me parece razoável, e não é para ser campeão paulista, é para tentar ser campeão da Libertadores, ou campeão brasileiro, porque eles vão ter que continuar jogando terça, quarta, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, eventualmente na outra segunda de novo. Como dirigente, que foi aprovado por unanimidade essa possibilidade de voltar a jogar 48 horas, o São Paulo foi um time que não jogou na paralisação, então foi um dos mais penalizados dessa correria na volta. Vocês repensaram isso? Eu fiz essa pergunta semana passada para o Duílio, presidente do Corinthians, que me disse que essa é uma conversa que vocês vão ter que ter a partir do ano que vem com os novos contratantes, aí com a nova televisão, se é que vai ser uma nova, ou com a antiga parceira, mas com um novo contrato. Como você pensa isso? Como você pensa o próximo Campeonato Paulista? Olha, eu acho que o próximo Campeonato Paulista ele tem que ter alterações, uma melhora no calendário e principalmente uma primeira fase que teoricamente classifica quase todos os grandes, um pouco mais curta, e uma fase decisiva um pouco mais longa. Eu vou explicar por quê. Não dá para a gente chegar numas quartas de final e numa semifinal com um jogo único, né? Então, inclusive o São Paulo fez a melhor campanha, de repente perde para o Mirassol, pode acontecer, e perdeu a chance de ser campeão. Isso vale para todas as equipes, né? Então eu acho que o Bragantino, por exemplo, é um grande clube, perdeu do Palmeiras, perdeu a chance de ir para a final. Então eu acho que Marília, nós precisamos trabalhar bem esse novo calendário. Eu já falei com o presidente da federação, acho que tem um caminho sim, e rever todo o pacote de conteúdo, de televisão, de streaming, de valorização da marca de cada clube. Agora, esse ano era o que nós tínhamos, né? Nós não discutimos esse campeonato antes, eu cheguei, como o Duílio também chegou, numa nova gestão, e o que eu lamento é, às vezes, alguns setores muito pequenos, opiniões isoladas, embora eu respeite, mas dizer, poxa, o Paulista não é um campeonato importante. Veja bem, o Corinthians, quando saiu da fila em 1977, teve uma mobilização nacional. E eu acho justo, eu estava na adolescência e eu vi isso com o movimento do futebol, do negócio do futebol. O campeonato regional é a grande rivalidade, é o café da esquina no bar, é a discussão, ele tem a sua importância. Então nós não podemos menosprezar nada. E quando o São Paulo entrou com times alternativos, eu me lembro que quando nós empatamos lá contra o Corinthians no estádio do adversário, a Neoquímica Arena, que eu prefiro chamar sempre assim, valorizando o patrocinador, nós entramos com o time e fomos muito criticados, porque era clássico, tinha que entrar com o time principal. Mas futebol é planejamento, e nós tínhamos lá um exame da área fisiológica, de saúde, e que nós tínhamos que trabalhar. E a nossa vantagem, para terminar essa questão, para não ficar muito longo, é que o São Paulo aproveitou a parada para se planejar taticamente, fisicamente, e alargar um pouco o elenco. Veja bem, hoje, para cada posição do São Paulo, nós temos no mínimo 2 jogadores. Até na lateral direita nós temos 3, porque o Daniel foi para a lateral direita, nós temos o Igor Vinícius, que está jogando bem, e o Orejuela, que foi contratado. Então, o São Paulo se preparou, ou seja, ele pôde fazer um revezamento dos seus jogadores, eu nem chamo de titular e de reserva, mas para enfrentar essa maratona que era prevista. Então, eu acredito que tudo na vida, Marília, queira na gestão, ou queira no futebol, no esporte, é planejamento. E o São Paulo mostrou que quando a pandemia veio e parou, era o momento de planejar. E juro, eu vou finalizar, eu não quero me alongar muito. Nós chegamos sem o contrato do Rodrigo Nestor, o Luan com pendências contratuais e outros, e resolvemos todas essas questões. Valorizamos mais Cotia ainda e trouxemos jogadores com experiência. Eu acho que esse mix deu resultado e vai dar muito mais resultado. Você vê hoje Lisieiro recuperado, Gabriel Sara, Luan, Rodrigo Nestor, entre outros que estão jogando, ao lado de Miranda, Daniel Alves, Éder, Benítez. Enfim, é um mix que vai nos dar musculatura para enfrentar o calendário ainda esse ano. Eu falei do Campeonato Paulista e aqui, infelizmente, a gente tem sempre uma visão muito curta, né? De muito curto prazo. Então acabou o Paulista, vamos pensar no próximo campeonato. Ano que vem vocês vão sofrer a concorrência de uma Copa do Mundo. Então o Paulista tem que diminuir, tem que começar antes, acabar antes, porque senão
o Campeonato Brasileiro não acaba, as coisas não acabam. A gente não pensa, mas essas coisas vão acabar. A gente, eu digo, o futebol brasileiro. E aí, você falou sobre planejamento. Não é dia de você trabalhar isso, imagino, no conselho gestor, nem nas suas reuniões, mas o São Paulo tem muita conta para pagar. A aposta, que me parece certeira, que você fez de, em vez de não ter mais gastos, ter gastos para subsidiar mais dinheiro para o São Paulo, para sim pagar conta, começa a aparecer. Então, ontem você teve um patrocínio pontual e o São Paulo foi campeão. E aí tem as receitas que vêm a partir disso. Eu queria saber como é que você vai pagar as contas que deixaram para você e as dívidas ativas com os jogadores que também deixaram para você. Então vamos lá. Marília, nós tínhamos algumas frentes de dívidas a curtíssimo prazo. Essa era a preocupação. Então eu vou colocar aqui. A dívida com o Querétaro, Clube do Volpe, com o Tigres na transação do Cueva, que tínhamos que passar um dinheiro lá para eles. O voleibol com o Zé Roberto Guimarães, o Orlando City com o Kaká, Atlético Paranaense com o Pablo. Esses que eu coloquei, todos foram resolvidos. Alguns quitados, outros parcelados. O que nos aflige ainda é que é a venda, a compra do Tietê pelo Dínamo de Kiev. Eu vou dar aqui em primeira mão. Nós vamos resolver, nós estamos já em contato e vamos pagar e quitar essa dívida no máximo em 10 dias. Tirando isso da frente, claro que as dívidas continuam, mas são dívidas que entram num cronograma financeiro. E aí, como você falou, ontem voltamos com um patrocinador, aliás, um patrocinador que ficou na marca do São Paulo, quase 10 anos, grande campeão, e entrou ontem campeão de novo. Então, é um grande patrocinador. Temos hoje mais 2 empresas que estão negociando, conversando com a gente. Vamos lançar essa semana, se tudo der certo, e vamos colocar aí para você também em primeira mão, o novo programa de sócio-torcedor. Olha quanta coisa vem aparecendo após a conquista. E esse sócio-torcedor foi concebido a partir de janeiro, quer dizer, também é muito pouco tempo para acertar a plataforma, para acertar a questão da política de fidelização dentro de um avanço no mundo digital, etc. Então, nós vamos ter essa semana o lançamento do novo sócio-torcedor. E com isso vem uma nova receita. Ou seja, o São Paulo, ele trabalhou intensamente. Quando nós pegamos aquele momento difícil do começo do ano, onde a equipe do Diniz abriu pontos e depois foi perdendo, e num determinado momento disputou 18 pontos e fez 2 pontos, nós achávamos que ali chegou o momento da mudança, porque a gente via que no elenco, embora a qualidade das pessoas, dos profissionais que lá estavam, eles não conseguiam superar aquela adversidade. E aí sim partimos por uma reformulação total com a vinda do Hernan Crespo e de uma comissão técnica muito eficiente, muito eficiente. E jogadores que estavam jogando naquela época, junto com os que vieram e com os meninos da base, deram realmente um perfil de um time com mentalidade vencedora, garra e muita luta. E aí eu queria te perguntar sobre esses jogadores que estavam com o pé fora do São Paulo. Um deles, um dos principais jogadores do time, que é o Daniel Alves. Como é que você equacionou a situação do Daniel Alves? Bom, você colocou um grande exemplo. Daniel, para mim, é um exemplo dentro e fora de campo, é o maior lateral direito, ala do mundo, é um cara que treina, chega cedo, sai tarde, é cidadão, é um cara espetacular. Ontem ele estava aqui, comemorou junto com a gente, e nós temos 2 situações. O Daniel Alves, de janeiro para cá, nós estamos pagando em dia salário de direitos, de imagem, a CLT, etc. E o Daniel para trás e todas as demais demandas para trás, nós conversamos com os jogadores e eles ficaram felizes porque nós fizemos a seguinte proposta, que eles entenderam bem. Olha, essa dívida existe e nós vamos pagar. Ela não foi da nossa gestão, mas é o São Paulo que deve. E mostramos a eles que toda a receita que entrar, seja de venda de jogador, de patrocínio como a de ontem, de bilheteria quando voltar, de televisão, etc., de todos os descontos, 10% líquidos, vai para esse bolsão de pendências que eu tenho com eles. Então, eles gostaram porque viram um pé no chão, firmeza na proposta, e nós já estamos efetivando. Então, vamos imaginar, nós temos lá um volume de 10. Com algumas ações, um dia entra 500, um dia entra 1.500 e vai saldando aquela dívida. Agora, daqui para frente, nós estamos mantendo tudo em dia. Foi uma forma de eu dizer a eles, eu não tenho com essa pandemia pagar quase 2 folhas de pagamento, é impossível. Mas eu honro a que está aqui e a que lá de trás nós vamos honrar de forma gradativa, conforme a nossa cumplicidade de resultado. Eles entenderam, acho que essa semana mesmo nós já vamos passar, ter um repasse desse dinheiro, dessas pendências antigas. E eu acho que é assim, Marília, se faz com um olho no olho,
com seriedade. Se eu não puder pagar, eu não falo a data que eu vou prometer, porque eu não posso falar que é dia 10 e não vem o dia 10, eu não pago. Eu vou dizer, estou evitando esforço. Mas quando eles começam a sentir que está entrando um dinheiro oriundo de um patrocínio, de uma parceria, eles começam a sentir que há uma seriedade, há uma verdade em cada ato do nosso dia a dia. A pandemia não deixou, entre outras coisas, a gente fazer essa entrevista perto, porque eu ia dar uma xeretada aí na sua mesa. Queria saber quantas propostas, qual é a proposta, porque está tudo muito bom, está tudo muito bem, recuperou o Lisieiro, Luan foi, na minha opinião, um dos símbolos da final, até por causa do gol, né? Menino jogando bem de novo, Igor Gomes, Igor Vinícius, mas tenho a impressão que não é todo mundo que vai terminar o ano aqui, não. Quem que você vai vender? Olha, Marília, o futebol, o mercado é dinâmico. Eu, dentro do meu orçamento, eu tenho um número que eu sou obrigado a entregar como receita orçada de venda de Claro. atletas. Né? Então, né? Exatamente. Então, eu vou ter que vender. Agora, não sei quem, não tenho nenhuma proposta. Nós focamos estritamente na conquista do título. Nós vendemos antes o Brenner, nós vamos receber um dinheiro do Elinho, que o Bragantino vai exercer a preferência, e nós vendemos alguns jogadores de valores menores, que nos dá uma proximidade, claro, ainda um pouco distante, do valor que necessitamos. É inevitável que na janela, surgindo propostas, nós vamos ter que vender. Agora, também é inevitável, isso eu tenho que ser claro, que não existe jogador inegociável. O São Paulo vive dentro de um mercado. Veja, um clube co-irmão, que eu vou dar o nome, o Grêmio, que apresenta resultados superavitários, ele, a cada ano, embora apresentando resultados bons e balanço, ele tem vendido jogadores, né? O Cebolinha, o Luan, agora esse menino que foi para o Porto, em Portugal. Enfim, faz parte da vida de um clube bem gerido vender, comprar. Mas claro que o nosso objetivo é assim, como é que eu posso dizer? É ter um substituto à altura de quando tiver que um jogador sair. Por isso que a promoção da base, a gente vê com alegria esses nomes que você colocou, ainda tem o Thales, tem o Galeano, né? Sem prejuízo de que o Rojas, quando nós chegamos, estava completamente fora, nós o reconduzimos e prorrogamos o contrato dele até o final do Paulista, e também queremos ficar com ele. Se por acaso a proposta dele for mais alta do que a nossa condição orçamentária permitir, nós vamos cumprimentá-lo, ele vai ser feliz em outro clube e torcemos para que ele seja feliz se ele tiver que sair. Porque nós não podemos... Porque, veja bem, eu sofri quando eu peguei essa herança. Eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, o jogador que nós acreditamos que vale 200, 250, eu não posso pagar 500, porque o empresário dele quer, porque ele acha que merece. Isso faz parte, mas eu não posso, como gestor, me permitir fazer qualquer coisa que comprometa o nosso mês a mês, que já é combalido, é muito combalido. Bom, não me entregou a proposta de vários milhões pelo Lisieiro, mas não tem problema, eu vou atrás dela. Eu queria saber como é que é o seu planejamento a partir de agora. O seu, do Crespo, do Muricy, do Belmonte, de quem mais vai colocar o dedo. Pergunto porque nessa semana, a partir dessa semana, vocês têm um grande rival chamado Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira já sabia-se que ela ia desfalcar, mas quando ela chega é que a gente começa a perceber o quão danoso pode ser para o campeonato, para os clubes e, eventualmente, para os clubes que estão mais em evidência, porque os jogadores estão jogando melhor. O São Paulo já tem uma determinação, se tivermos 2 jogadores ou 3 jogadores, vamos pedir o adiamento da partida ou não, o São Paulo vai aceitar que sejam convocados quantos forem para a Olimpíada ou para a Copa América, né? O Daniel talvez seja até cortado, mas por conta da lesão. Como é que o São Paulo vai lidar com isso nesse momento que, por mais desconfortável que seja, a gente sabe que a CBF passa por um grande terremoto. Então, como é que os clubes vão lidar com isso? Olha, Marília, nós temos que, de um lado, ficar feliz, né, com a valorização do atleta, até atleta que é o nosso ativo, como Lisieiro, que vai para a Olimpíada. O Daniel foi convocado, a gente espera ainda que ele continue dentro da recuperação dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente espera bom senso, quer dizer, você ter um equilíbrio da CBF na convocação de atletas, né? Para que você não puna os clubes que fazem investimento, que disputam campeonato, como é no caso dos grandes clubes do Brasil. Então, nós esperamos nunca ter uma atitude radical, mas ter um diálogo permanente que já temos com a CBF nesse sentido, para que ela também valorize, sim, a seleção, é importante, mas também não prejudique os clubes. Algo proporcional a todos os clubes, isonomia, igualdade, é isso que nós queremos, sem ser radicais.
E, na verdade, Marília, o Lisieiro está indo para uma Olimpíada, quer dizer, um jogador mais valorizado ainda, né? E tudo que tem acontecido com a nossa base é sinal de que Cotia, com o investimento feito agora com o Alex no Sub-20, e com outros profissionais, como o Zete, que está lá, agora o Altair Ramos, o Milton Cruz, nós possamos melhorar ainda mais a apresentação e a captação de novos atletas. E não paramos por aí, é planejar. Hoje mesmo já falei com o Muricy, falei com o Belmonte, com o Rui Costa, para que o São Paulo aproveite esse momento. Vai chegar agora o Rigoni, está chegando no Brasil, terça ou quarta-feira, é um grande meia, jogador, né? é um meia, também joga pelos lados, aparece bem na área, e nós acreditamos que podemos apresentá-lo na sexta-feira, talvez. Vamos ver se a documentação, exame médico, isso é reforço. E vamos ficar sempre atento a possibilidades de mercado. Assim como alguns podem sair, outros podem chegar. Essa é a movimentação do mercado. Agora, com a CBF, nós esperamos bom senso para que a isonomia aconteça diante do difícil calendário que nós temos entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São 3 competições simultâneas. Não é fácil. Antes da gente acabar, eu sei que seu tempo aí está chegando perto das suas próximas reuniões, eu queria te fazer 2 perguntas. Como presidente, você precisa decidir. Primeiro é se o São Paulo vai tomar vacinas doadas pela Conmebol. Olha, sobre a vacina, até agora vieram movimentos no sentido de tomar, nunca ninguém falou nada oficialmente. Por mim, o São Paulo, cada um espera o seu momento de vacinação na ordem cronológica. Se vier alguma posição de obrigatoriedade até para entrar em país, eu acho que o São Paulo e os demais clubes deverão tomar. Mas eu não estou fazendo um passo adiante disso. Não é fácil, Marília, é uma coisa que as pessoas também precisam entender. Além do calendário, das dificuldades físicas dos jogadores, todos nós, inclusive eu que viajo com o time, nós pegamos avião, frequentamos o aeroporto, chega no Uruguai ou na Argentina, como foi o caso, faz o teste de Covid lá também, sai daqui, faz o teste lá, fica esperando a imigração dar o resultado da delegação para nos liberar, entrar no país. É algo extremamente desgastante. Claro que, ao mesmo tempo, não gosto dessa questão de todos passarem à frente, ou de alguns segmentos passar à frente do outro, mas é algo que precisa ser discutido. Se o atleta, como na Olimpíada está sendo trabalhada essa movimentação, e a Conmebol colocar isso como segurança até da competição, aí nós vamos atender o que for determinado. Nesse momento, a nossa posição é de aguardar qualquer questão oficial, e nós não damos um passo à frente disso. Eu vou repetir aqui, porque a audiência rotativa que temos, parece que eu perguntei isso para ouvir uma resposta e tem alguma conotação de eu ser contra ou ser a favor. Então, eu vou deixar a minha posição bem clara. Eu sou a favor dos jogadores tomarem a vacina. Tá. Eu acho que é uma das poucas profissões em que você se expõe demais. Porque a gente está vivendo num momento, num continente em que todas as atitudes foram muito erradas, uma atrás da outra, e o futebol, e essa também é a minha opinião, foi muito arrogante, quis voltar antes de todo mundo, teve regalias, tem lobby no governo federal, tem lobby no governo estadual, tem lobby na América do Sul, e eu acho que falta a Conmebol, e falta a CBF, falta a Federação Paulista, e falei isso para o Reinaldo também em entrevista, falta a empatia. Qual é a contrapartida que o futebol vai dar com essas vacinas? Vamos vacinar também 50 mil professores. Legal, vamos vacinar também, ou vamos subsidiar também a vacinação de todos os gandulas, de todos os funcionários dos clubes que também estão trabalhando, e não só o jogador. O jogador é um dos poucos profissionais, alguns fazem porque querem, não usar a máscara, mas são obrigados a se expor. Querendo, sem saber se o protocolo do outro time é tão bom quanto o dele, são pessoas que estão se expondo suas famílias, jogando a cada 48 horas. Então, eu, Marília Ruiz, sou a favor. Eu só acho que o jeito poderia ser outro. Por isso que eu te fiz a pergunta sobre o São Paulo. E aí, uma última pergunta, agora para a gente fechar, antes de novo dar os parabéns aí pelo título, é sobre o final da temporada. Então, a gente tem visto atitudes muito díspares de dirigentes de clubes sobre tem público, não tem público, tem convidado, não tem convidado, força a mão aqui, força a mão ali. Os estaduais ficam um pouco diluídos. Aparentemente, no caso do Paulista, vocês estavam mais em uníssono, assim, né? Ninguém falou sobre volta de público, respeitaram as determinações. Teve ali uma rebeldia para jogar fora de São Paulo, mas depois vocês voltaram para o prumo. Eu queria saber, começando o Campeonato Brasileiro, como é que vai ser esse cabo de ferro entre o Flamengo quer público, não sei quem acha que não tem que ter. Como é que vocês vão no Conselho Nacional de Clubes tentar aí um discurso mais parecido?
Olha, Marília, acho que São Paulo deu um exemplo de postura. Muitas pessoas disseram, agora nas finais vamos colocar uma quantidade pequena de convidados, e todos nós, eu defendi muito a tese que tinha que continuar exatamente como foi. Nada de convidados. Você vai sempre desagradar, correr risco, vai por mais pessoas do que o devido, a fiscalização é mais deficitária. Então, eu acredito que para o Campeonato Brasileiro, nós devemos fazer também sem atropelos. Eu acho que nós temos que pegar o bom exemplo do futebol de São Paulo e ir levando o Campeonato Brasileiro dessa forma. Agora, se chegar no momento e dizer assim, olha, toda pessoa que foi vacinada, o uso da máscara, etc., pode ser um caminho? Pode ser um caminho. Eu lamento, né, que o Brasil, infelizmente, não tem conseguido organizar. Nós estamos muito atrás da questão de vacinação, aí é um problema de gestores públicos que deixam todos nós na mão. Que isso você vê outros países já com público. Mas eu acho, Marília, que nós temos que ir com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, a saúde. Eu acho que você colocou bem, eu acho que os profissionais envolvidos, desde o Gandula, das pessoas que trabalham no dia a dia, talvez até a imprensa que cobre o futebol, porque ela também está aqui dentro, participando das coberturas. Eu acho que tem que ser um entendimento sem muita pressa e a saúde sempre em primeiro lugar. Pode ser que no final do ano, mais para o final do ano, a gente consiga, dentro desse critério de uma carteirinha de vacinação, de uma questão com QR Code, a pessoa entrar e ter uma informação de que ela está vacinada, a gente pode abrir aos poucos e voltar também a ter um pouco de bilheteria pública, que a razão do futebol é público no estádio e um pouco de receita para os clubes. Mas, em primeiro lugar, a saúde. Vamos devagar, né, com esse tema. Sem cornetar, eu não consigo. Nós estamos há 14 meses sem público e vocês, dirigentes de futebol, não fizeram ali um grupinho dos mais experts, porque uma hora o público vai voltar. Não dá para voltar de nenhum público para 50 mil pessoas no estádio. É óbvio que a gente tem que fazer um movimento coordenado para que isso possa acontecer, que ninguém se sinta prejudicado, porque no Morumbi tem mais portão, então dá, e não sei aonde não tem portão, então não dá. Mas vocês têm que se organizar, vocês têm que pegar aí, vocês têm que andar, vocês têm que mostrar mais. O futebol precisa oferecer mais. Eu tenho insistido isso aqui com todos os dirigentes. Bom, a gente está terminando sabendo que você vai vender um jogador, contratou um gay. Qual que é o atacante que você está contratando? Não, atacante eu não sei ainda. Não tem atacante. Nós estamos aguardando o mercado, para se tiver oportunidade de mercado. Eu acho que nós já contratamos o que tínhamos que contratar. Pode ser, Marília, que surja alguma questão de mercado que seja interessante, assim como o Rigoni, com condição de pagar lá na frente, talvez até no começo de 22. Se isso acontecer, nós vamos estar atentos. Agora, uma coisa importante, Marília, que você colocou, e você está certo, os clubes têm que se organizar mais. Aqui em São Paulo, realmente nós estamos conduzindo bem. Nós temos uma união dos grandes clubes, dos 4, com a participação do Red Bull, que hoje é um grande clube, e com a inclusão do presidente Castanheira da Portuguesa, que eu pessoalmente estou empenhado para que a gente ajude a Portuguesa, não no sentido de favor, não, mas a Portuguesa que revelou tantos jogadores para o cenário nacional, é uma grande marca, e ele está na mesa, o Castanheira, em nome da Portuguesa, está nessa mesa, e nós vamos ter reunião em breve para discutir talvez medidas dessa linha, para que em São Paulo a gente consiga ter um percentual de público com algum tipo de critério, mas que é um tema muito difícil, porque o critério tem que ser muito bem alinhavado para que a gente não coloque em risco as pessoas. Ontem, por exemplo, a torcida, por mais que você coloque no site, torça em casa, fique em casa, a torcida viu, acho que tinha 15 mil pessoas na frente do estádio ontem. Como é que você contém isso? É muito difícil. Mas nós vamos, mais uma vez, dizer que a saúde está sempre em primeiro lugar. Embora essa receita de bilheteria e para o espetáculo faz muita falta, mas nós precisamos que a saúde das pessoas esteja em primeiro lugar. E eu acho que nós vamos superar esse momento. Quem sabe daqui 3 meses a gente possa estar discutindo com objetividade o público, mesmo que parcial, nos nossos estádios novamente. Júlio Casares, o homem que acabou com o tabu, ainda não, mas com a filha ele acabou, Parabéns, Júlio. Obrigado. Desfrute, parabéns. O São Paulo precisava disso, que vocês tenham muito sucesso na tempo, mas o tabu não. O tabu é feito para ser quebrado, uma hora vai ser quebrado. Mas olha, eu fico feliz, Marília, porque aqui, sem jogar confete, eu conheço você há muitos anos, você foi uma grande repórter também cobrindo São Paulo, mesmo fora de São Paulo, já testemunhei trabalhos teus em vários veículos e falar com você é muito gratificante. Hoje você brilha não só na internet, na televisão e entende de futebol. Hoje a mulher no futebol, nós aprendemos
com todos, né? E eu vejo o seu trabalho muito legal há muitos anos. Então, eu lamento que não pude falar antes, mas estou aqui à disposição. Hoje eu vou atender outros colegas mais tarde, mas atendi você, tinha esse compromisso. Parabéns pela audiência. Eu recebo críticas positivas ou negativas com muita humildade. E eu sempre dizia humildade e pés no chão. Agora eu digo humildade e taça na mão. É isso aí, é um novo São Paulo. Parabéns, Júlio. Obrigada. Obrigado, Marília. Valeu. Qual